Fala galera, nos últimos vídeos sobre o nosso universo da Walking Dead eu tenho trazido algumas polêmicas e eu gostei muito de fazer isso. Simplesmente nesse vídeo aqui, ó, vou trazer uma lista com 10 personagens que foram mal utilizados ou subutilizados, a maneira como quiser, a maneira como preferir falar, dentro da série principal, certo? Antes de começar, galera, curte o vídeo, assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like que ajuda e como ajuda aqui o canal da Take. Lembrando que estamos nesse momento de aguardo, ansiedade plena para a estreia 25 de fevereiro de The Ones Who Live. Você já sabe, no dia que tivermos o trailer final de The Ones Who Live, galera, vídeo completo aqui no canal, live minha do Henrique junto com todos vocês, se preparem que o bicho vai pegar. Estamos prestes a ver o retorno de Rick Grimes e Michonne e Andrew Lincoln, da Gurira, reprisando seus personagens icônicos. Galera, vamos lá para essa lista aqui. Será que teremos polêmicas nessa lista aqui também, entendeu? Nas últimas, né, nas últimas partes que eu trouxe aqui, tinha algumas coisas de polêmica lá nas listas, né, da galera. Vamos conferir aqui, ó. Em 10º lugar, eles colocam o nosso querido Carl Grimes, galera. Carl Grimes. Interpretado pelo nosso grande Chandler Riggs, né? Cara, a maneira como o Carl teve, né, a sua participação sétima, oitava temporada ali, até o momento onde ele tem a sua morte, né, na parte de mid-season de oitava temporada, a gente esperava muito que tivesse, cara, um grande desenvolvimento, né, a relação entre Carl e Negan, que teve, mas não teve como poderia ser, entendeu? E acho que muito do que o Carl representou nesse momento final dele, principalmente na oitava temporada, né, era trazer de novo aqueles conceitos, ideias, né, como um Grimes para seu pai, para a tentativa de conseguir encerrar tudo aquilo que estava acontecendo entre o grupo e entre, né, os salvadores, toda a questão da batalha e tudo mais. Mas também, ao mesmo tempo, assim, não foi muito bem utilizado. Mas aí que tá, a gente tá falando de um momento que é extremamente complicado na narrativa de como eles estavam contando, que é muito, mas muito responsabilidade do Sr. Scott Gimple, que era o showrunner de The Walking Dead nesse momento, principalmente com a oitava temporada e a decisão pela morte do Cal. Então, assim, esse 10º lugar pra ele, cara, eu concordo muito dele estar na lista. Talvez até ele estaria, assim, em posições mais, né, pra baixo dessa lista ali. Mas ele é o 10º colocado nessa lista aqui. Em nono lugar, a Denise Cloyd. Denise Cloyd, né? Legal falar esses sobrenomes aqui. Simplesmente, cara, ela é a personagem que é apresentada, né, e morta lá na sexta temporada. E vou até colocar aqui, ó. Ela morava em Alexandria e desempenhou um papel vital se tornar médica comunitária após a execução do Pete. Ela desenvolveu um relacionamento romântico próximo com Tara e tudo parecia que ela seria o novo membro regular do elenco, né? No entanto, sua personagem é repentinamente tirada no meio, né, quando ela tenta ajudar o Daryl e Rosita, quando um dos salvadores, o nosso querido Dwight, acerta uma besta direto na parte de trás de sua cabeça e sai, né, do seu olho lá. E é um personagem, cara, que é muito colocado até assim. Eles colocam, né, ser um erro de desenvolvimento dela pra matar ela. Cara, é que tá. A sexta temporada ela provocou, querendo ou não, algo de tu dar, né, fomento pra uma importância de uma personagem ali, inclusive, né, a parte de relação dela com a Tara, pra ela ser uma consequência, né, do que estava acontecendo. Então não vejo tanto problema assim, né, da relação do personagem, porque, cara, é um personagem legal, entendeu? Não uma personagem assim que, meu Deus, cara, teria feito uma baita diferença em tudo que estava acontecendo. Era um personagem legal e importante para aquele momento ali, da história, principalmente dela ter assumido essa parte ali mais médica em relação ao Pete e tudo mais. E o oitavo, galera, aí a gente tá falando de Beth Green, entendeu? E a Beth, cara, talvez assim, a morte dela, né, lá ainda naquele momento do arco do hospital, que tem uma galera que não gosta do arco do hospital, eu tenho ressalvas com o arco do hospital também, mas eu gostava muito da Beth, principalmente no momento de quarta temporada, quando eles dividem, né? Aquela questão de ir em duplas e ter personagens ali colocados para contar uma história de um episódio único ali, né? Sempre com essa dupla ali. E a junção de Daryl Dixon, entendeu? Com a Beth Green, foi uma junção, cara, que funcionou demais, assim. E aquele momento todo que tem do Daryl carregando a Beth, cara, e a Maggie, cara, entrando em prantos com aquela visão, entendeu? E o jeito como é mais uma paulada que o grupo inteiro toma, entendeu? Essa morte da Beth. Eu acho que a Beth, ela ganha um grande protagonismo nesse momento do arco do hospital. Mesmo com ressalvas, eu gosto, entendeu? Desse protagonismo que a Beth tem ali.
ela acaba sendo uma consequência colocada dentro, né, da estrutura que está naquela troca toda que vai acontecer lá. Mas, pô, que a Beth poderia daqui a pouco ter tido mais desenvolvimento, cara, poderia, mas como grande consequência, principalmente mais uma grande paulada, não só que o grupo, mas que a Meg recebe, cara, funciona muito bem e é um momento extremamente também emotivo que acontece naquela saída dela sendo carregada pelo Daryl para fora do hospital e tudo mais. Em sétimo, galera, pô, aqui tem uma personagem que ó, essa eu digo, cara, com certeza. Ela deveria ter tido mais desenvolvimento, mas assim, ó, não mais desenvolvimento. Ela deveria ter tido qualquer desenvolvimento. Que é o personagem da George. A personagem da George, cara, quando ela aparece lá, né, na oitava temporada, entendeu? Com tudo aquilo que depois é colocado, ah, tá, o personagem da Meg, por que pode ter ido pra Meg? Ah, não, a Meg foi contra a George, entendeu? Inclusive, tava lá, daí tinham gêmeos, aí, lembrem, é uma linha no 17º episódio da 10ª temporada, o primeiro daqueles episódios especiais da 10ª temporada, momento do hiato que a gente tem ainda por causa da pandemia, que a Meg fala pro Daryl, eles sentam, e o diálogo é para contar essa história, né, do que aconteceu com a Meg, e nisso tá colocada a George, que a George daí pegou e sumiu de lá, com os gêmeos, e depois acontece o que acontece lá com a galera do Pope, não sei o que. Cara, é um personagem inserido que parece ter uma grande importância, porque ela parecia ter um grande conhecimento de coisas e também para tentar uma reconstrução, né, de mundo, de universo ali, que ela passa para Meg, e depois ela se reúne com a Meg, e depois ela não tá mais com a Meg, porque é resumido em uma questão de diálogo da Meg com o Daryl, né? Cara, é um erro fenomenal, sabe o quê? Ter colocado a personagem se a resposta é isso. Se ela não tem a menor importância para depois e é resolvido numa linha de diálogo e nunca mais, cara, esqueçam que essa personagem pode aparecer daqui a pouco em algum outro lugar, não sei. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E mais um erro narrativo, simplesmente, do Sr. Scott Gimple. É isso. Tu colocar um personagem que tu parece vai dar uma grande importância, porque ela parece simplesmente ter, né, grandes elementos ali, não ter. Ela não é subdesenvolvida, cara. Ela não é nada desenvolvida. Nada, nada. Ela aparece ali e nunca mais depois ela é mencionada. E acabou. Então é uma personagem que até a gente. Eu fiz vídeo aqui no canal, naquele momento lá que a gente tava, né? Antes do arco final de The Walking Dead. Cara, daqui a pouco o George pode ser Pamela Milton, porque né, as mudanças em relação ao quadrinho, daqui a pouco eles podem tentar jogar isso com a história. Ainda bem que não teve nada a ver com isso. Ainda bem que a história do Pamela Milton, do Sebastian, como o Elton, se manteve ali uma parte mais fiel era realmente dos quadrinhos. Né? Com as mudanças, obviamente, questão de personagem, tudo que a gente sabe, né? Mas a George, cara, é resolvido naquele 17º episódio, primeiro dos especiais da 10ª temporada, momento de diálogo quando Maggie e Daryl estão ali conversando e a Maggie até encerra, né? O resto eu não estou ainda confortável para contar. Ponto final para a história da George em The Walking Dead. Em sexto lugar, cara, tá o personagem do Garrett. E o personagem do Garrett, né, que tem aquela morte toda provocada, né, do comer a carne e tudo mais, né, infectada já. É um personagem que talvez, cara, poderia ter tido mais desenvolvimento, mas acho que dentro do que teve de importância, o arco de Terminus ali, tem o desenvolvimento que ele tem que ter. Né? Terminus, ele prometeu muito, 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 porque é muito da busca da quarta temporada, chegar em Terminus, Terminus, Terminus. Chega em Terminus, Terminus é daquela maneira lá, tem aquele início explosivo de quinta temporada, quando as grande Carol Botafoguense resolvendo as questões. E o Garrett, cara, tem a importância que ele tem para algo que é resolvido em um episódio de quinta temporada. E depois o que acontece com ele ali de comer carne, cara, é uma consequência só final, entendeu? Então, não sinto um grande a mais, porque o arco até foi dado essa importância. Ou seja, esse protagonista desse arco, né, desse lado do vilão, do antagonista e tudo mais, cara, teve o tempo que deveria ter de tela. Mas eles colocam o Garrett ali, simplesmente colocado em sexto lugar. Em quinto, cara, eles colocam o T-Dog, entendeu? E o T-Dog, cara, ele representa muito desse início de The Walking Dead, né? E não sei, cara, se deveria ter tido mais tempo ou menos tempo. Eu acho que esses personagens todos desse começo de The Walking Dead, e obviamente que tem ali um personagem que talvez esteja aqui na lista, entendeu? Que é o personagem da Andrea.
acho que esses personagens eles têm o tempo e contam a história, ajudam muito a contar a história nesses momentos que ele tem. E acho que o T-Dog está muito colocado, representado como uma força motriz desse início de The Walking Dead também. Uma das forças motrizes desse início desse grupo também, né, do que vai acontecendo. Então, tá, entendo muito ele estar na lista aqui, mas acho que ele tem o tempo que ele realmente tinha que ter em tudo que aconteceu e tudo mais. Tananana. Em quarto, galera, eles colocam o Axel, entendeu? E o Axel, ele é um daqueles personagens lá colocados todo no arco, né, de Woodward, do governador, tudo mais, cara. Mas assim como o Garrett, por exemplo, é um personagem que, dentro do que está sendo contado, eu acho que o foco nesse início de The Walking Dead, nas primeiras temporadas ali, eles sabem muito bem qual foco de antagonista eles vão dar. E os outros são muito forças para contar e darem força para esse grande antagonista ter tempo, desenvolvimento, tudo mais, e ser o grande vilão. Então o Axel está muito colocado nisso também, assim. Então não sinto, né, esse grande momento assim, pô, dele ter aí que tá. Essa lista para mim bate muito assim, pô, leio o personagem assim e me lembro do espectador vendo a história lá atrás. Se eu sentir falta ou não de mais desenvolvimento, cara, isso me bate no Axel, me bate no Garrett? Não, não. Porque como a gente tem agora a história por completa contada, ali tem muitas coisas que estão exatamente no tempo que tem que ter, né? E isso vale para personagens também e o tempo que eles tiveram para contar essa história. Em terceiro, cara, eles colocam o Edwin Jenner, né? Que é o grande doutor de CDC que aparece nos últimos 2 episódios lá da primeira temporada, né? Aparece na grande cena pós-crédito que a gente tem lá de Orbion e tudo mais, do encerramento da segunda temporada. Eu acho que esse personagem, ele vai poder ainda aparecer em alguma coisa, que daí, obviamente, que vai remeter essas gravações, essas transmissões antigas que tiveram de contato, entendeu? Mas também, assim, ele é um personagem que entra no que eu acabei de falar, cara. É o personagem usado no tempo que ele tinha que ter. The Walking Dead, querendo ou não, né, na sua origem, nunca foi para esse lado científico das questões todas. E isso aqui é uma questão que o Frank Darabont trouxe, uma coisa que o Kirkman já falou, já trouxe no canal aqui, que é algo que ele não falaria, que ele não contaria na série de TV. Mas é muito uma força motriz, cara, pô, para a sequência de The Walking Dead Universe, né? Então, dentro da série principal, dentro de primeira temporada, cara, tá tudo contado e a maneira como o personagem também tem o seu encerramento, com que motivações, não ter mais motivações, pô, tá perfeito, cara. Mas eles colocam o Dean Jenner como terceiro nessa lista aqui. Em segundo lugar, galera, aí pode ter um pouco de polêmica, tá? Que eles colocam a Sofia Pelletier, filha da Carol, que teve ali a sua morte, né, naquele grande momento lá, cara. Segunda temporada, cara, é a cena ainda que eu mais chorei de The Walking Dead, é aquela cena lá. Devastou completamente. Aquele momento lá que abre a porta lá do galpão e sai a Sofia transformada. O que vai acontecer de consequência pro grupo. Cara, é muito complicado, entendeu? Mas é obviamente também uma escolha narrativa ali para dar essa importância de consequência com essa grande morte ali, que talvez é também inesperado, né, em relação ao material de origem dos quadrinhos, o que acontece com a Sofia no futuro dos quadrinhos ali de The Walking Dead. Mas para mim, quanto série, cara, ficou perfeito a maneira como a história se desenvolveu naquele começo até o momento, né, de, cara, realmente revelação do que aconteceu com a Sofia e ela estava presa também lá no galpão, já transformada, entendeu? Então eu gosto demais, cara, do tempo que a Sofia tem, porque ela também traz um peso violento para transformar uma outra grande personagem chamada Carol, né? Então, não adianta, cara, é um momento extremamente sofrido, entendeu? Esse momento de revelação da nossa querida Sofia, cara. Quem será o primeiro? Quem será o primeiro? Que também é aí que tá, cara. Ele tá colocado aqui como o primeiro, entendeu? Mas é o personagem que tem o final que ele próximo dos quadrinhos que é o Shane, cara. Você coloca o Shane Walsh como o primeiro aqui personagem e acho que bate isso muito numa questão pessoal de gosto, entendeu? Do que eu gostaria de ter visto mais. Pô, cara, por mais perfeito que tenha sido o arco do Shane, por mais que tu entenda as motivações dele, por mais que o momento final daquele penúltimo episódio da segunda temporada, toda a briga, a consequência que vai se montando durante toda a
parte final já da primeira lá, né, com o retorno do Rick pro grupo, o afastamento da Lori pro Shane, o que vai transformando o Shane na segunda temporada, o que ele faz lá com outro personagem lá, né, que era da fazenda do Herschel, quando eles vão lá no colégio buscar os medicamentos, entendeu? A aproximação do Shane com a Andrea, as outras cenas que tem de conversa do Shane junto com o Rick, até aquele momento final lá, com aquela lua violenta, tudo mais, aquele confronto, né? Então, é uma história, cara, daqui a pouco, assim, que eu posso entender esse meu lugar deles como, assim, ó, cara, é um baita personagem. É um baita personagem. Como seria bom se a gente tivesse podido ver mais dele, né? Como se daqui a pouco, se o nosso famoso What If, né? Nosso IC do universo da Elgnat, não se, não, se em vez do Rick ter matado o Shane, se o Shane tivesse matado o Rick, não isso. Mas se daqui a pouco nenhum dos dois tivesse morrido naquele momento lá, a gente pudesse ver ainda mais o Shane, entendeu? O que o Shane faria em outros elementos ali de The Walking Dead, mais pra frente da história. É muito mais essa vontade, esse desejo. Então, assim, pô, o Shane tá em primeiro, cara, eu acho forte, coerente, muito mais pra esse sentido do que, assim, ó, pô, o que aconteceu na história, pra mim bate que nem a Sofia. O que aconteceu na história, cara, encerrou perfeito, tudo ali tá perfeito, o arco, as motivações do que vai acontecendo, a degradação do personagem do Shane naquela segunda temporada vai ficando cada vez mais perfeita, cada vez mais clara. Então, quanto narrativa, cara, é um baita encerramento para o personagem, que é um baita personagem do Shane, cara. Um baita personagem. Pô, o que foi o John Bernthal voltar como Shane naquele momento final de saída, né? De Andrew Lincoln, de Rick Grimes lá na temporada, aquela conversa que eles têm lá de volta, né, pra viatura da polícia e tudo mais. É um baita personagem, cara. E eu interpretado por um baita de um ator também. Então, assim, entendo muito mais por esse lado que ele tá em primeiro dessa lista aqui. Pra mim, bate muito em relação também ao que aconteceu com a Sofia. Minha opinião pessoal, quanto espectador, cara, fechado perfeito, esse arco e tudo mais. Até eu falei da André, a André não apareceu nessa lista aqui, né? A André não apareceu nessa lista aqui. E aqui é curioso, porque a Andrea, pô, é um personagem que teve grande importância até o final dos quadrinhos. É um personagem que, querendo ou não, né, a atriz tinha contrato até a oitava temporada, né? Ela morre no final da terceira, naquele momento todo ali, né, com o governador, tudo mais que vai acontecer no Woodbury. Mas é uma personagem também, assim, que um pouco dos fãs estavam um pouco contra, assim, naquela época, né? Ao desenvolvimento da personagem que ia contra, assim. E pra mim ela é muito uma personagem que acaba pagando pela consequência e tem uma coisa parecida, assim, né? É uma morte não esperada de um personagem que continuou vivo, né, nos quadrinhos, tem uma grande importância nos quadrinhos, é um personagem que tem envolvimento com o Rick nos quadrinhos, tudo mais, né? Parece, cara, tu tem lembranças da Andrea em relação ao que é escolhido depois lá na frente pelo Cal, assim. Eu até acho que se tu pegar a morte da Andrea e do Cal, a da Andrea até funciona narrativamente. A do Cal, não. A do Cal, não. Entendeu? Então, acho que a Andrea poderia estar nessa lista aqui, sim. Poderia estar nessa lista aqui, sim. Porque ela poderia ter tido outras coisas além, né, do que estava acontecendo naquele momento ali, dentro do arco todo, em relação ao do Burry, em relação ao governador e tudo mais. Mas, galera, essa aqui é a lista. Até botei, né, o meu adendo aqui, meu extra aqui, com relação à Andrea. Coloque mais nos comentários. Gostaram ou não gostaram da lista? Qual personagem não deveria estar aqui? Qual personagem deveria estar aqui? Coloquem embaixo nos comentários também pra gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.